Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos meditar um pouco no Salmo 83. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Cântico, Salmo de Asaf. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filistia como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Glória a Deus, esta é a palavra de Deus para nós neste momento, meditando um pouco no Salmo 83. É um salmo de lamento, é uma oração pela nação, é um pedido por julgamento de Deus contra as nações inimigas, um apelo que demonstra confiança em Deus em momento de crise nacional. Quando Israel foi ameaçado por uma aliança de várias nações, aqui a gente vê e podemos entender e refletir que ainda hoje, desde o começo dos tempos, Israel é perseguida e ainda hoje a perseguição continua. Nós sabemos que nessa época e nesta feita, o povo de Israel, ou seja, o povo judeu, considerado o povo escolhido de Deus, uma nação santa, uma nação eleita, por isso perseguida, os seus inimigos sempre buscaram destruí-la. Por quê? Porque da nação de Israel, porque da descendência de Israel viria o Messias. Então, a oposição espiritual e material sempre trabalhando para a destruição. A gente pode trazer tudo isso para hoje, porque hoje a gente está vendo aí guerras, está vendo aí perseguições, e eu vou relatar aqui um acontecimento de 2012 que está escrito aqui nesse salmo e que já aconteceu e continua acontecendo, né? Nós devemos atentar para essa posição do salmista. Ele fazia um pedido
para que Deus se pronunciasse e julgasse as nações inimigas. Ele começa dizendo: não estejais em silêncio, ó Deus, não te cales, e não fiques imóvel, ó Deus. Quando ele diz assim, não estejas em silêncio, em outra tradução ele diz, ó Deus, não te cales. Ele via aqui três coisas que a gente pode trazer para nós. Primeiro, se ele está clamando, se ele está fazendo essa oração, um lamento e um clamor ao mesmo tempo, para que Deus se levante a favor da nação que está ameaçada por várias nações querendo destruí-la, ele acredita que Deus ouve. E aí ele diz: não estejas em silêncio, não te cales. Ele entende a necessidade de ouvir Deus falar. Por quê? Aquele que se coloca diante de Deus e quer viver uma vida abençoada por Deus, uma vida guiada por Deus, depende das suas orientações. Nós temos as orientações gerais. Na Bíblia, nós temos os mandamentos, nós temos os preceitos, nós temos tudo aquilo que baseia-se no nosso modo de vida para que estejamos de acordo com Deus, com a vontade de Deus. Tem aqui as coisas, os erros, as coisas erradas, para que não repitamos, para que não tomemos como exemplo agindo erradamente. E temos aqui as coisas boas que Deus se agrada para que nos sirva de exemplo e nós possamos seguir de acordo com a vontade de Deus. Porém, em alguns momentos da vida, nós precisamos de uma orientação, porque os reis daquela época, nós vemos, eu não vou citar os versículos porque são muitas e muitas batalhas, mas eu posso citar Davi, eu posso citar Josafá, que foram reis que andaram de acordo com a vontade de Deus, e eles consultavam os profetas sempre que eles tinham que guerrear contra uma nação. Eles consultavam os profetas, que por sua vez eram porta-vozes de Deus, para dizer: pergunta ao Senhor se nós iremos a essa batalha, porque se Ele não for conosco, não iremos. E muitas das vezes Deus dizia: vai e eu serei com o teu exército, eu irei na frente. E Deus, consequentemente, dava a vitória ao seu povo. Porém, outras vezes, Deus dizia, nós temos um exemplo de Josafá, quando ia a uma peleja, porque ficou sabendo desesperadamente que uma nação vinha contra o seu povo, contra o seu reino, e consultou o profeta, e o profeta então, trazendo a palavra de Deus, disse que eles buscassem ao Senhor. E ele convocou todo o povo em jejum e oração e em louvor. E em certo momento, depois que eles fizeram aquele trabalho, entregando suas vidas a Deus e confiando inteiramente no Deus da sua salvação, Deus disse a eles: parai, estai em pé e vede o livramento do Senhor para convosco. E a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, se não me falha a memória, ele diz que ele deu ordem aos cantores para que cantassem, e os próprios inimigos se desbarataram, ou seja, eles guerreavam entre eles mesmos, eles foram confundidos e eles lutaram entre eles mesmos e eles mesmos se destruíram e deixaram lá os despojos. E naquela época a gente sabe que aquele que vencia a guerra tomava os despojos do outro, ou seja, alimentos, ouro, prata, mantimentos, toda a sorte de despojos. Então Deus, quando a gente coloca Deus na frente, Ele vai à frente da guerra, da peleja, e a vitória é certa. Porém, muitas outras vezes Deus disse: não vai, porque eu não serei com vocês.
né? Deus, ele dava estratégias. Deus, ele mostrava estratégias. No tempo de Eliseu, teve uma outra guerra. Eram 3 reis, e eu não lembro agora os nomes deles, mas os 3 se aliaram para lutar, porque as nações vinham contra eles, e eles foram, mas por alguns motivos Deus não estava com eles. Porém, eles consultaram o profeta, e o profeta, por um deles, que era da parte de Deus, Deus então deu a instrução para que eles abrissem covas no meio do deserto, porque ele encheria de água, e aos olhos humanos era impossível que houvesse água ali. Mas o que fez Deus? Eles obedeceram, porque aí está o segredo. Eles obedeceram. Viram que a única solução era obedecer à voz de Deus. E eles abriram muitas covas. E a Bíblia diz que, eu creio que as barreiras, barragens e rios, eu não sei o que aconteceu, mas desceu muita água e encheu aquelas covas. E quando a turma que vinha contra eles veio, olhava, e com o reflexo do sol, eles enxergavam sangue naquela água, e eles voltaram correndo, e assim Deus deu vitória ao seu povo. Então, nós sabemos que é muito importante nós buscarmos ouvir a voz de Deus, pensar que Deus, ele vê tudo e a gente não vê quase nada. Deus, ele tem o controle de tudo. Toda a vontade de Deus é perfeita. Ele tem o controle e o comando de tudo, mas nós precisamos nos colocar diante dele. Eu recebo esta palavra porque eu estou precisando de uma resposta de Deus, e eu me coloco diante dele para ouvir a sua voz, mas para isso precisamos estar atentos. Hoje nós não temos profetas como antigamente, que eram levantados como Elias, Eliseu e outros que eram profetas, o profeta Daniel, outros e outros profetas que foram levantados para executar a ordem de Deus. Vai a tal nação e diz assim, assim, e eles diziam, e aqueles que obedeciam eram bem-sucedidos, os que se rebelavam, não ouviam, se davam mal. Hoje nós não temos essa ferramenta, vamos dizer assim, mas Deus tem suas formas de falar conosco, seja numa mensagem, seja dentro do nosso próprio coração, seja através de uma ideia, seja através de uma indicação, seja como for. Deus tem suas formas. Eu já falei num dos vídeos passados que eu já vi e ouvi Deus falar através de um passarinho que parou à minha frente, ficou parado, batendo asas e cantando para mim. Eu entendi Deus dizer para mim que estava comigo e que eu não precisava ter medo, porque apesar de invisível, Ele está presente. Glória a Deus. É tão importante isso, né? Então aqui ele clamava, porque certamente eles tinham pecado, eles tinham feito coisas que desagradavam a Deus, talvez tivessem saído da presença de Deus, por isso estavam numa situação difícil, mas ele clamava: não estejais em silêncio, ó Deus, não te cales e não fiques imóvel. Ele pedia a ação de Deus. Não é porque Deus vive lá parado e deitado, não, é como dizer assim: age, Deus, nós precisamos que o Senhor haja. Na outra versão diz: não fique inativo, ou seja, vem agir em nosso favor. Mas o que é que precisa para Deus agir ao nosso favor? Tem um salmo, eu não lembro se é 37, eu acredito que seja, o Salmo 37, deixa eu ver se eu acho rapidamente, o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará com que isso passe, né? Outra tradução diz: ele fará tudo, né, ao seu favor, ele fará aquilo que nós estamos precisando.
Mas qual é o caminho? Entrega, uma entrega total, uma entrega confiante, entregando com a certeza que Ele sabe de tudo, Ele sabe como fazer. Nem sempre aquilo que a gente acha que é bom para a gente é bom. Às vezes a gente acha que algo é bom, mas Deus está vendo que lá na frente aquilo vai trazer um dano. Então, muitas vezes Ele não nos atende, muitas vezes Ele não concede aquilo que a gente quer tanto, porque sabe que vai ser para o nosso mal e nós não entendemos. Mas uma entrega, ela é com confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia também nele. Confiar é saber que ele é fiel e justo, que ele sabe fazer, que ele age. Então é uma confiança. Confiar, eu comparo com fé também. Porque o que é fé? Fé, eu tenho fé que Deus vai fazer. Ah, com fé em Deus vai dar certo. Não. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Então, fé é pedir a Deus, confiar que Ele já está agindo, que Ele vai fazer o melhor e começar desde já a agradecer, orar pedindo e depois dizer: Deus, eu já te agradeço a vitória, como tu fizeres, eu agradeço. Deus é fiel e maravilhoso. Eu disse que ia falar sobre algo que aconteceu em 2012. Nós vemos aqui no verso 4, eles disseram: Vinde, nós os cortemos fora, para que não sejam uma nação, que o nome de Israel não seja mais em lembrança. Em outra tradução, deixa eu ver aqui na outra tradução de Almeida, dizem: Vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Nós vimos que, se você pesquisar na internet, vai ver. No ano de 2012, o então presidente do Irã, Ahmadinejad, ele pronunciou essa frase: Vamos riscar Israel do Oriente Médio. Então, Israel sempre sendo perseguido, e nós sabemos que a palavra de Deus só chegou até nós porque os judeus foram preservados. Eu quero lembrar, porque às vezes se pensa assim: só os judeus terão salvação. Mas a coisa não é bem assim. Nós vimos lá em 2 Reis, capítulo 5, já lá bem no Antigo Testamento, nós vimos a história de Naamã, que era um rei de uma nação. Ele não era rei, perdão. Ele era o capitão do rei, ou seja, ele era um dos grandão lá, muito apreciado pelo rei, um homem muito importante, porém de uma nação inimiga de Israel, sendo Eliseu um profeta de Israel. Então, esse Naamã era um leproso, ele era tão importante, muito rico, mas era leproso. E como nas guerras se levavam escravos cativos, foi levado uma menina, acredito que uma adolescente, que não relata o nome dela na Bíblia, mas você pode ler esse capítulo 5 de 2 Reis, que é muito interessante. Essa menina levada cativa foi deixada com a esposa de Naamã para ser sua serva. E ali ela vendo o sofrimento daquele homem, o seu senhor, ela poderia estar ali revoltada da vida, afinal de contas ela fora levada escrava, mas ela fazia a diferença. Por certo, ela tinha uma conduta impecável de serva, porque ela sabia o Deus a que ela servia. O povo de Israel era o seu povo, então ela servia ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E essa menina escrava falou para sua senhora: Olha, tão bom seria que o meu senhor fosse até Israel, até o profeta de lá, porque certamente ele seria curado da lepra.
Então, essa menina encontrou credibilidade, porque a sua senhora foi até o seu marido e disse a ele, que por sua vez foi pedir ao rei, e o rei disse a ele: deu carta, vai lá no rei de Israel com essa carta minha e diz que ele cure aí você. E eu vou mandando logo presentes para ele. E quando ele foi chegando lá, o rei de Israel ficou revoltado e atemorizado ao mesmo tempo. E a resposta foi: porventura sou eu Deus para curar esse homem? Rasgou suas vestes, porque era costume daquela época, quando alguém estava indignado, ou quando estava de luto, ou quando se humilhava diante de Deus por um pecado, ele rasgava as suas vestes ali para mostrar ou a sua indignação, ou o seu arrependimento, ou a sua tristeza. Ele rasgou as suas vestes e disse: olha, vejam, esse rei está buscando ocasião contra mim. Ou seja, era como se fosse uma ameaça de guerra. Por exemplo, ele manda esse cara para mim curar, eu não tenho poder de curar. Ele volta lá e diz: olha, ele não curou, ele não obedeceu, e aí eles vêm contra mim. Mas o profeta Eliseu, ouvindo, disse: por que rasgasse a tua veste? Manda vir a mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. E aí, o que aconteceu? Ele esperava que Eliseu fosse lá, tocasse na lepra dele, no corpo dele, fizesse algum ritual para que ele fosse curado? Não. Naamã mandou o seu servo, diz a ele que vá até o Rio Jordão e se banhe 7 vezes, dê 7 mergulhos lá, que ele vai ficar curado. E o homem revoltado: mas tanto rio melhor, ele me manda justo para esse? Acredito, era o rio mais sujo que havia lá. Mas um dos seus servos lá disse a ele: meu senhor, se ele te pedisse coisas grandiosas, tu darias a ele, né? Ele até trouxe presentes e tudo. Que custa obedecer? E a Bíblia diz que ele foi, e no 7º mergulho a sua pele saiu limpa e sedosa, maravilhosa como a pele de um menino, né? Então, isso, o que é que eu quero trazer com isso? Esse homem não era da linhagem israelita, esse homem não era da linhagem dos judeus, por sinal, ele era de uma nação estranha, de uma nação inimiga. Mas Deus tinha plano na vida dele, mas Deus alcançou ele através daquela menina que era serva de Deus, do Deus vivo. Então, isso a gente entende que Deus, como diz a Bíblia em vários versículos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus expandiu seu amor para todas as nações, foi aberto para todas as nações. Nós vemos o caso da mulher samaritana, que também era incomunicável, e Jesus chegou para dar salvação a ela, para falar com ela e quebrar essa parede que fazia com que ninguém pudesse se comunicar com outras nações. Então nós vemos que hoje todo aquele que clama pelo nome do Deus vivo, todo aquele que serve a Ele e que procura agradá-lo, agindo corretamente, vivendo uma vida de justiça, vivendo uma vida na verdade, na retidão, no amor, porque foi isso que Jesus veio mostrar para nós. Como o apóstolo Paulo disse: se eu falar todas as línguas, se eu fizer tudo, mas se eu não tiver o amor, de nada valerá. Né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Todos já conhecem essa história, né? Então, nessa condição aqui, nós nos vemos hoje. Estamos vendo aí, sabendo das coisas que muitas nações estão sofrendo, cristãos sofrendo perseguição, vivendo coisas aterrorizantes, né? Israel continua sendo perseguido, mas principalmente o Israel de Deus, todo aquele que serve a Deus é considerado hoje a Israel de Deus, assim como a noiva de Cristo, como a igreja, não a igreja A ou a igreja B, a denominação A, B ou C, não, a igreja invisível, porque eu não posso dizer você
fazem parte dessa igreja invisível e verdadeira. Você não fazem parte. Não sou eu, não é você, mas unicamente Deus sabe, porque Ele conhece o coração, conhece a intenção, conhece o nosso íntimo. Então, nós vemos que Deus está acima de tudo. Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele vê, ele conhece tudo. Ele está em todos os lugares. Deus é soberano, é maravilhoso e só ele pode nos livrar, seja qualquer que for a guerra que estejamos enfrentando. Deus está pronto a nos ouvir. E aí ele começa lembrando, não é? Ele começa lembrando, depois de falar sobre isso, que eles queriam riscar o nome de Israel. E eu já citei que lá tem um outro nomezinho que eu não lembro, mas é Ahmadinejad, o então presidente do Irã, em 2012, disse essa frase. Então, é uma coisa que foi há muitos. É, há vários milhares de anos atrás, há muito tempo atrás, né? Foi antes de Cristo, porém é uma coisa atual, né? Aí ele começa a falar que assim como ele fez com outras nações, né? Ele deu vitória porque muitas nações se voltaram contra Israel e Deus deu vitória a Israel, preservou Israel. Ele pede que assim Deus o faça também, que faça justiça, ele pede aqui por justiça, né? E Deus, ele é justo, ele faz a cada um conforme as suas obras. Então vamos ter cuidado com as nossas obras, mas vamos usar uma oração, não uma oração egoísta, porque foi esse também o exemplo que Asaf deixou para nós. É uma oração coletiva pela nação, uma oração que não abrange só a nós com egoísmo, porque uma oração, Tiago, ele em certa vez, eu não lembro o número do versículo, mas ele diz: orais, pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. E depois ele continua, porque pedi para os vossos próprios deleites. Muitas vezes fazemos orações egoístas, pedindo só para nós, mas vamos lembrar de orar por Israel. Vamos orar por Israel para que Deus continue preservando. Vamos orar também pelas nações inimigas, para que Deus faça justiça, mas que tenha misericórdia deles também, que eles se voltem para Deus, né? Vamos orar com misericórdia, com compaixão, como foi o ensinamento de Jesus. Nessa época, eu sempre lembro, era dente por dente, olho por olho, né? Sempre a vingança, mas Jesus veio trazer-nos um sentimento de paz, de pacificação, orar uns pelos outros e orar pelos nossos inimigos também, não é? Então, nós vamos não orar com egoísmo, mas lembrar das nações que sofrem. Se você tem uma mesa farta, lembrar daquele que não tem sequer um pão para se alimentar. Se você vive numa cidade tranquila, se você tem um emprego tranquilo, se você tem uma família tranquila, vamos orar por aquelas cidades que estão em guerra, vamos orar por aquelas famílias que estão em conflito, vamos orar por aquele que não tem um emprego, vamos lembrar de orar uns pelos outros e assim é a oração que agrada a Deus, não quando pensamos só em nós, mas quando pensamos também no coletivo. Que Deus nos abençoe, que possamos aplicar os ensinamentos da Sua palavra em nossas vidas. Obrigada por você chegar até aqui. Minha gratidão a você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê cada vez mais condição e entendimento para chegar mais perto da vontade de Deus e assim receber dele muitas e muitas bênçãos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para nos ajudar, para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa plataforma abençoada que é o YouTube. E se você puder deixar o seu like, se você puder compartilhar para que mais pessoas tenham acesso e tenham também o desejo, o propósito de ler a palavra de Deus, como nós estamos nesse propósito de todos os dias meditar em um salmo e quando terminar os salmos, nós vamos partir para outros livros da Bíblia. Que Deus abençoe. Um beijo grande no seu coração. Minha gratidão.